Olá, eu sou Marlos Pessoa e este é o canal Os Sentidos Ocultos das Palavras. Gostaria de pedir a todos que, gostando deste vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam para serem notificados, marcando em notificações para que possam ser avisados dos próximos vídeos. Trago mais 3 palavras para apresentar, comentar os sentidos que estão ocultos nelas. Primeira palavra que eu gostaria de discutir é coalhar. O que está por trás de coalhar? O verbo que se esconde por trás de coalhar é coagular. Não há diferença, não há dificuldade em perceber a diferença, né, de sentidos. É claro que, de novo, coagular se refere a algo mais abstrato e coalhar a algo concreto. Então, por exemplo, nem todos os líquidos eu utilizo o verbo coagular, praticamente para o sangue, né, como um termo médico. Mas para o cotidiano, para os outros líquidos, para o leite, por exemplo, nós utilizamos coalhar. Então, são as mesmas palavras, os mesmos verbos, com especificações de sentidos diversos. De novo, prevalece aquela noção de algo concreto em relação a algo mais abstrato. Quer dizer, coagular estaria mais, vamos dizer assim, próximo de sentidos específicos e apropriados ao saber médico. O outro verbo que eu gostaria de falar aqui é contar. O que se esconde por trás de contar? Por trás do verbo contar está o verbo computar. De novo, é muito parecido com o que aconteceu com coar, coalhar e coagular. No caso de contar, nós temos um verbo também de sentido objetivo, né? Cotidiano, concreto. Contar palavras, por exemplo, ou contar dinheiro. Ao passo que computar tem um sentido muito mais abstrato e muito mais próximo de uma atitude científica, por exemplo, computar dados numa pesquisa científica. E o próprio surgimento, né, e a origem do termo computação. O termo computação, portanto, tem essa ideia de contar, mas num nível muito mais, vamos dizer assim, elaborado e científico. No caso de pensar, que seria outro verbo que eu gostaria de trazer aqui, pensar, não é? Originariamente não significava exercer o pensamento, cogito. O sentido básico para essa atividade cognitiva era cogito. Tanto é que em cogito temos o radical de cognição. Então, para utilizar esse termo, se utilizou ou se substituiu esse cogito originário pelo verbo pensar, que significava pesar. Tanto é que está presente na palavra, por exemplo, suspender, suspenso, na ideia de penso. Na verdade, tem a ver com essa ideia de pesar. Né? Pesar é isso. Ainda está presente, inclusive, quando nós utilizamos a expressão, ou construímos a frase, você precisa pesar entre duas coisas. Na verdade, é você refletir sobre aquilo que é melhor. Então, utilizamos ainda o verbo pesar, com esse sentido de comparar, né? de fazer uma comparação entre duas coisas. Né? Pesar. Mas, na verdade, ele passou a designar o exercício mais consciente do pensamento. Por exemplo, substituindo o verbo cogitar. Então, aí observe que temos um verbo, né, que pensar significava algo objetivo, a ideia de pesar, por exemplo, para substituir um verbo de sentido complexo, abstrato, cognitivo, que era o verbo cogito. Então, daí passou -se a utilizar o verbo pensar, originário, portanto, dessa ideia de peso, de comparação, por exemplo. Então, por trás dessas palavras, portanto, se vê que outros sentidos estão escondidos. Eu acho importante ter consciência disso, porque na hora de se falar, de se escrever, de produzir textos,
de forma mais, vamos dizer assim, com uma autonomia daqueles que utilizam a linguagem, que conhecem a linguagem, torna-se, portanto, algo mais rico o conhecimento. Então, eu acho importante trazer esse tipo de informação hoje. Obrigado.